A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o presbítero Jimmy Giovanni e hoje nós vamos falar acerca da lição de número um: a igreja que nasceu no Pentecoste. Ó, tá aparecendo para vocês aqui o que nós vamos falar acerca de igreja que nasceu no Pentecoste, que nós estamos entrando agora no nosso terceiro trimestre da nossa lição e eu vou trazer para vocês aqui todo o subsídio, toda a lição eu quero trazer para vocês aqui. Então, você que é aluno, você que é professor, que Deus te honre e que Deus te abençoe, porque vai ser um prazer estar juntamente com você. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero Jimmy, como já me apresentei, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. É claro que eu não falo em nome da igreja, mas só para vocês saberem de que igreja eu sou. Meu pastor, pastor presidente, pastor Zilmar, também pastor Valdir, que é o nosso pastor vice-presidente, e o pastor Adriano, que é o vice-presidente dos Gideões. É sempre um prazer honrá-los e mencionar aqui. Amados, já sem delongas, vamos para a lição. Lição, eu quero ser bem rápido e bem breve com vocês. Então, quase 20 minutinhos, nós matamos tudo para você estar bem preparado, tá bom? O que está trazendo o nosso textuário? Está trazendo o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Meus amados, quando nós falamos de Pentecoste, quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de avivamento, é quase impossível nós não falarmos de Atos dos Apóstolos, da descida do Espírito Santo. E é isso que nós vamos falar acerca disso, a igreja que nasceu no Pentecoste. Vamos para a nossa introdução? A nossa introdução está trazendo aqui o seguinte: ela nos traz, eu até trago para vocês de uma forma bem sintética aqui, para que você possa entender os tópicos, que foi um contexto judaico, de uma festa judaica, a Páscoa, dias de Pentecoste, que ocorreu e aconteceu isso, a descida do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, aprofundando um pouquinho mais, apesar que eu não tenho tempo para nós aprofundarmos em todo o conteúdo, mas vale lembrar, você precisa lembrar que nesse momento aqui é o momento que Jesus Cristo tinha já ressuscitado, havia ficado com os discípulos na terra para poder testificar, havia-se testemunhas naquele momento, e você lembra muito do Atos dos Apóstolos, quando eles chegam, os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, será nesse tempo que o Senhor restaurará a Israel? Jesus fala: olha, não convém época nem tempo ficar em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Depois sereis minhas testemunhas, tanto Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. É nesse contexto, há uma promessa bíblica. Nós vamos ver aqui também, a introdução está trazendo para nós aqui o seguinte, que há significados, há um significado fundamental, que é o quê? A comprovação da ressurreição de Jesus Cristo. Então, isso marca agora o momento da ressurreição de Cristo com a descida do Espírito Santo, que está lá em Atos capítulo 2, 32 ao 33, e vai também trazer um evento escatológico. Isso aqui, amados, essa descida do Espírito Santo é fundamental, porque nós estamos trazendo aquilo que já havia sido profetizado lá no Antigo Testamento. Está agora sendo concretizado nesse momento através da descida do Espírito Santo e também é algo que o próprio Cristo trouxe para a igreja. Olha só o que diz. Há também a qual que é o propósito? É um propósito de capacitar a igreja do Senhor. Meus irmãos, tem bastante coisa para nós podermos falar, então vou ser bem breve aqui juntamente com vocês, porque só na introdução eu não tenho dúvidas que você que é professor, você que é aluno, se você é pregador assim como eu, só do texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 que nós lemos ali no texto áureo, você já poderia trazer uma mensagem. Então vão ser conteúdos muito bons que nós vamos praticar, que nós vamos trazer aqui e que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Vamos para o nosso subtópico 1, ou melhor, tópico 1, que vai trazer acerca da natureza do Pentecoste bíblico. Amados, tudo que nós vamos falar aqui, preste bem atenção. A lição é somente um subsídio. A lição ela é somente uma base para mim e você poder entender.
Assim como as doutrinas, os livros são simplesmente base. Mas quando nós falamos de evangelho, nós estamos falando de Bíblia. Então nós vamos trazer aqui esse Pentecoste segundo a Bíblia, tá bom? Que fique claro isso para você, para talvez você não entender como como fora de contexto, como uma heresia. Não, nós pregamos Bíblia, tá bom? Eu deixo em verde para vocês, eu não vou ler slide, muito pouco eu vou ler aqui slide, mas veja o seguinte, essa natureza divina. Veja que eu deixei grifado, além de deixar em negrito para vocês, eu grifei de verde ali. Os estudiosos da Bíblia exemplificam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamados de teofania. O que é teofania? A manifestação pessoal, a revelação de Deus de maneira visível e audível, assim como se fez no Monte Sinai quando entregou a lei a Moisés. Olha como é legal isso, olha como é importante nós vermos isso aqui. Quando a lição está trazendo para nós acerca da descida do Espírito Santo, essa natureza não é uma natureza da terra. Os estudiosos nos trazem para nós e preste bem atenção. Lembra, já tivemos aulas aqui no canal mesmo, já falamos acerca do Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma pessoa só, três manifestações, através de três pessoas, que nós chamamos de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só. Amém? Há um só Deus, mas nós temos as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Já teve aula aqui bem claro para vocês, bem claro, então, por favor, não vamos fazer nenhum tipo, não vamos tirar nada de contexto. Se tiver dúvida, pergunta e nós vamos tentar esclarecer aqui de alguma forma. O que significa isso, amados? Nós estamos falando de a manifestação do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Estamos falando de Deus. É Deus que se manifesta no Pentecoste. Amém? Nós vamos ter mais aqui, mais versículos que vão nos trazer, comparando agora, assim como Deus se revelou a Moisés através do momento que ele vai fazer as leis, a escrever as leis, os 10 mandamentos, da mesma forma que os estudiosos comparam esse fenômeno, o que aconteceu de concreto na parte de teofania, Deus está ali presente, a mesma coisa aconteceu no Pentecoste. Amém? Vamos lá, tem bastante coisa. O 2 traz para nós o seguinte, um evento paralelo ao Sinai, aquilo que eu já comentei com vocês. Eu deixo também gravado aqui, eu sei que você vai ler o seu slide depois, eu sei que você vai ler a sua apostila depois. Esse é um subsídio para nós ganharmos tempo. Então nós não temos tempo aqui. Prometo para vocês que em 20 minutinhos nós fazemos essa aula e em 20 minutinhos nós vamos fazer essa aula aqui para que você tenha um subsídio concreto, bíblico e fiel também à nossa lição. Diz o seguinte aqui, um evento paralelo ao Sinai. Bem negrito, trouxe para vocês. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas por pedras. Aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Olha como é legal nós fazemos esse paralelo bíblico. É tão difícil, ou então é tão errado quando nós fazemos paralelo com outras situações. Um exemplo, nas minhas áreas de formação, existem momentos no direito que eu preciso fazer paralelo entre um direito e o outro para poder defender ali alguém que está sendo acusado, para defender ali algum tipo de cliente. Quando nós falamos aqui, nós estamos trazendo o quê? Um paralelo simplesmente para mostrar a manifestação de Deus num período e agora a mesma coisa acontece em outro período. Só que naquela época, antes do tempo da graça, nós estamos falando de Deus. E amados, nós temos várias manifestações de Deus, próprio Deus. Lembra do jardim do Éden, quando Deus vinha, conversava com o próprio homem, com Adão? Aqui nós estamos falando de uma revelação divina também, a presença de Deus, só que através do Espírito Santo no Pentecoste. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus que nós vivemos isso, que nós sentimos esse Pentecoste e glórias a Deus que nós podemos viver isso de uma forma genuína. Já no nosso tópico 3, né, subtópico 3, vem trazendo que centrada em Cristo e nos tempos finais. Aqui eu trago para vocês, a lição melhor traz para nós, que significa que embora Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo,
ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo no centro de tudo. E é isso que nós pregamos. Pelo menos a Igreja Assembleia de Deus, ela é uma igreja cristocêntrica. Nós cremos Pai, Filho e Espírito Santo nas manifestações, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas tudo que nós fazemos, ou então melhor, tudo que nós tentamos fazer, porque eu e você somos errôneos, eu e você somos humanos e que nós precisamos da graça do Espírito Santo para nós podermos avançar. Precisamos da graça de Jesus para podermos avançar. E assim por diante. Quando nós falamos desse evento, nós estamos falando de um evento ligado diretamente a Jesus Cristo, o nosso Senhor e o único Senhor e Salvador. Estamos falando de Jesus Cristo, então esse evento do Pentecoste é um evento cristocêntrico, é um evento que está ligado diretamente à pessoa de Jesus. Amém até aqui? Tá tudo certinho aí? Tranquilo para você? Então vamos avançar. Tópico 2 que diz o propósito do Pentecoste bíblico. Será que tem um propósito? Deixa eu só te fazer aqui uma pergunta. Olha para mim, deixa eu fazer um paralelo. Será que há um propósito? Ou será que o dia de Pentecoste, então o Espírito Santo? Será que o falar em língua? Será que os dons do Espírito Santo são simplesmente por ter, por ser? Claro que não. Sempre há um propósito. Lembra na introdução que eu já trouxe para vocês que um dos principais propósitos é a capacitação da igreja? Amados, é isso que o Espírito Santo está. Além de interceder por nós com gemidos inexprimíveis, aquilo que nós já conhecemos, nós também temos a presença do Espírito Santo como um propósito. E olha só o que a lição traz para nós aqui. Esse propósito também é o propósito de promover a verdadeira adoração. Você já deve ter lembrado agora, só por eu ter falado isso aqui, que há um versículo na Bíblia que diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando nós olhamos isso aqui, está dizendo, a lição traz para nós, através da Bíblia, que nós não podemos perder de vista que o Pentecoste produz internamente na vida de um crente. O que? A adoração. Portanto, o Pentecoste, logo, o Pentecoste que não adora, não é bíblico. Irmãos, sabe o que a lição está dizendo para nós aqui? Sabe o que a lição diz para mim e diz para você? O Pentecoste bíblico é para que eu e você possamos adorar, ser os verdadeiros adoradores. Eu nunca vi mesmo, um crente cheio da presença do Espírito Santo e ser um falso adorador. Pode ser que ele não seja um verdadeiro adorador, mas não é que ele tenha a presença do Espírito Santo. Já deixou longe faz tempo. Isso faz me lembrar de Sansão. E nós poderíamos aqui explanar acerca disso. Você lembra? Foi escolhido, foi chamado, mas ele deixou a presença do Espírito Santo. Ele deixou o Espírito de Deus, ao ponto de que nós sabemos o que aconteceu com ele. Então, olha como é importante quando nós olhamos para isso aqui e nós vemos que a lição está trazendo, que a Bíblia traz para nós, que para que nós possamos ser os verdadeiros adoradores. Amém? Glórias a Deus até aqui. Subtópico 2 diz o seguinte: o poder para testemunhar. Ó, também grito para vocês ali. Não significa que a igreja deva ter uma visão escapista. Não. Olha só, o Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolem, mas que fossem capacitados para testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Irmãos, é claro, é primordial isso. Quando eu e você somos capacitados e cheios pelo Espírito Santo, nós temos que testemunhar. Como testemunhar, crente? Como que eu e você vamos testemunhar? Não é pegar o microfone na igreja num domingo, dizer, irmãos, quero contar o testemunho, não. É viver isso. É que as pessoas possam ver que você é diferente, que você vive na graça, que você foi escolhido, você foi chamado, você tem algo diferente. Alguém já perguntou para você em algum momento se você tem algo diferente? Ou simplesmente as pessoas olham para você e acham é só mais um? Meu irmão, é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida, para que nós possamos ser testemunhas de Jesus. Amém? Amém e amém. Vamos lá.
Tenho três aqui que diz o seguinte: uma experiência específica. Amados, ó, essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Agora, Jesus havia dito que elas estavam limpas pela palavra e que os seus nomes estavam arrolados, escritos nos céus. Eram, portanto, crente. Irmãos, quando nós falamos de Pentecoste, quando nós falamos do Espírito Santo, nesse momento, nesse ato aqui, no ato da descida do Espírito Santo, nós estamos falando de algo que foi lá e carimbou, como se fosse uma sanchela. Nós estamos falando aqui, ó, de um plus. Jesus Cristo morreu por nós, pelo seu sangue nós fomos salvos e estava tudo certo. Já somos salvos pela cruz, já somos salvos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. No entanto, Jesus mesmo disse: Eu subirei, deixarei outro da mesma natureza, para que nós possamos ter o quê? Para que nós possamos ter experiências com Deus, porque eu e você, meus irmãos, nós não temos a capacidade, nós não somos os bons, porque se você acha que você é bom, meu querido, então agora é que você é ruim. Agora é que você precisa nascer de novo, porque quando nós reconhecemos isso na nossa vida, quando reconhecemos a presença do Espírito Santo, é quando nós temos o que? A graça dele, é quando nós experimentamos coisas novas. Aleluia, aleluia e aleluia. Amém? Vamos lá. Mais uma vez aqui, ó. Tópico 2. Uma experiência definitiva e contínua. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo no Pentecoste foi os crentes falarem em outras línguas. Irmãos, bom, como é bom ter a presença do Espírito Santo. Poder experimentar coisas novas, poder experimentar um relacionamento com Deus, um relacionamento puro, um relacionamento verdadeiro. Eu me lembro, eu até testemunhei esse domingo na igreja onde eu ministrei, e eu testemunhei o seguinte, que havia um período que eu estava muito, foi um período que eu não trabalhava, estava desempregado e eu precisava muito de oração. O que que eu fiz? Entrava no meu quarto, 8 horas da manhã, e saía às vezes meio-dia. Mas teve uma experiência que eu tive com Deus, que eu entrei naquele quarto, dobrei o meu joelho, estava descansado, comecei a orar, e orar, e orar. Daqui a pouco, eu não vi mais nada, meus irmãos. Eu, a- eu achei que tinha dormido, mas eu acredito que foi arrebatamento, eu não sei. Até hoje eu não sei. Mas eu orei, eu vi toda a minha oração. Quando eu levanto, já era 4 horas da tarde. E eu continuei, eu estava lúcido naquele instante, o tempo voou. E essas experiências com Deus são maravilhosas e eu não tenho dúvidas que você, crente, também tem experiências poderosas com o Senhor. Amados, vamos para a nossa conclusão. Eu falei para vocês aqui que era rapidão, que era 20 minutinhos, e estamos quase chegando lá. Tem bastante coisa, nós poderíamos nos aprofundar, nós poderíamos aqui entrar mais em detalhes em questão de vários tópicos, mas a intenção para você, querido aluno, querido professor, é que entenda o que a lição está falando, para que você pegue isso aqui e consiga preparar a sua aula de uma forma mais tranquila, de uma forma mais branda, para que você fala, agora eu compreendi. Vamos aqui para a nossa conclusão? A conclusão diz o seguinte, eu vou ler ela para você. Como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. O Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedor foi no Pentecoste. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Meus amados, essa é mais uma aula. Nós teremos a próxima aula aqui no canal, no Evangelho dos Bastidores. Você que ficou até aqui, muito obrigado. Lembrando que eu tenho um canal de entrevistas também aqui no canal, que eu sempre trago crentes, pessoas que trazem sempre testemunhos de Cristo para que nós possamos ser edificados.
Meus queridos, eu fico por aqui. Um grande abraço e que Deus te abençoe.